Laodiceia. Nós vamos abordar como que Jesus enxerga a igreja, como que Jesus olha para dentro da igreja e se ele tem alguma palavra para a igreja. Nós vamos usar este texto para aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Então vamos à leitura. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para compreendermos melhor o que Jesus está dizendo nesse texto, é importante a gente olhar por detrás do texto, olhar para o contexto, o que nós temos acerca da história por trás desse trecho da palavra de Deus, desta carta, deste bilhete que Jesus envia para uma igreja que estava localizada numa cidade, numa importante cidade da Ásia Menor, que era a cidade de Laodiceia. Jesus começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja, o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. E aí Jesus diz, estas são as palavras do Amém. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, o Amém é a confirmação, é a verdade. E em muitos lugares no Antigo Testamento, Jesus é o Amém, Jesus é a verdade. Então, a verdade que é Cristo, ele envia um bilhete, uma carta para o pastor de uma igreja, e esta igreja estava localizada numa cidade, a mais importante cidade dentre aquelas cidades da Ásia Menor. Laodiceia foi fundada há cerca de 250 anos antes de Cristo. Foi uma cidade fundada por Antíoco II, que resolveu homenagear a sua esposa Laodice, de onde vem o nome Laodiceia. E ela estava localizada em um relevo. Então era uma cidade muito bem localizada. Logo abaixo, no vale, tinha um rio. E este rio estava a alguns quilômetros da cidade de Laodiceia, que é o rio Lico. Então esta cidade era importante, estava bem localizada, e era uma cidade que era caracterizada pela riqueza. Por ser uma cidade importante, muitos bancos daquela época, eles tinham agências em Laodiceia. Além da riqueza econômica, depósitos em ouro, era uma cidade também que tinha um desenvolvimento na engenharia. No ano 61, por exemplo, as cidades em volta ali da Ásia Menor, elas foram devastadas por um terremoto. Laodiceia foi devastada pelo terremoto.
Nós temos os escritos de Caio Tácito, que era um senador romano e também historiador romano. Ele vai dizer que todas as cidades pediram ajuda a Roma, pediram ajuda ao Senado romano para se reconstruírem. Mas Laodiceia não pediu um centavo para o Senado. Ela se reconstruiu sozinha. Ela estava arrasada, mas era uma cidade riquíssima e orgulhosa. Ela se orgulhava da sua riqueza, do seu poderio. Laodiceia não tinha rios que cortavam a cidade. Então, acima, alguns quilômetros, tinha fontes termais, fontes de águas quentes, águas medicinais. Do outro lado tinha um rio, que era o rio Lico, que tinha água potável. Mas a água que chegava próxima de Laodiceia era uma água que recebia as águas termais, as águas quentes, que vinham das fontes termais, e as águas do rio Lico, que eram águas frias, e quando elas se misturavam, elas se tornavam águas mornas. Mas o poderio da engenharia de Laodiceia era tão grande que ela conseguiu fazer aquedutos e canalizou água para dentro da cidade. Então a cidade tinha muitas fontes, muitas fontes. Os campos em Laodiceia eram campos férteis. O agronegócio era poderoso. Então, Laodiceia tinha uma criação de animais, especialmente animais que produziam lã, que era uma lã negra. Uma lã que era própria para fazer casacos de luxo. Com isso, muitas indústrias se instalaram também em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade industrializada, especialmente na área da moda, na área têxtil. Era uma cidade rica, era uma cidade desenvolvida do ponto de vista da engenharia, era uma cidade com uma indústria de roupas, de costura, muito desenvolvida. É possível que as mulheres mais importantes da Ásia Menor, os políticos mais importantes, as pessoas mais importantes daquela região, elas comprassem roupas das grifes de Laodiceia. É possível. Além disso, Laodiceia tinha uma escola de medicina, laboratórios, e os especialistas, os pesquisadores da escola de medicina de Laodiceia, eles descobriram, eles conseguiram manipular compostos químicos, e eles conseguiram desenvolver uma pomada que era importante numa ocasião ainda muito precária. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, e Laodiceia se tornou vanguarda da oftalmologia daquela época. Era especializada em tratamento de doença nos olhos. Então nós estamos falando de uma cidade importante. E todas estas coisas influenciaram a igreja de Jesus que estava em Laodiceia. Toda a riqueza, todo o desenvolvimento da engenharia, todo o envolvimento na área da costura, todo o desenvolvimento na área da medicina, acabou influenciando muito a igreja. E eu tenho uma pergunta: será que nós temos alguma coisa para aprender desta igreja de Laodiceia? Vejam que Jesus não repreende a heresia. Você não observa hereges, apóstatas. Tem igrejas que Jesus vai dizer que o trono do diabo foi instalado dentro dela. Aqui não. Aqui não. Aqui Jesus mostra uma igreja morna, uma igreja desviada do evangelho. E será que a gente pode aprender algumas coisas acerca desta igreja? Eu gostaria de destacar algumas características que Jesus aponta nesse texto, que levaram esta igreja a se desviar do evangelho. Então esta igreja, ela perdeu algumas características importantes para uma igreja cristã. Importantes. E a primeira característica que eu destaco no texto: Laodiceia perdeu o fervor pela vocação. Laodiceia perdeu o fervor pela vocação.
Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, por favor. Dá uma olhadinha no verso 15. Conheço as tuas obras. Sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando Jesus envia esta carta, fica evidente que Jesus está olhando para as obras desta igreja, ou para as obras das pessoas que congregavam nesta igreja. Conheço as tuas obras. Se você fosse membro da igreja de Laodiceia, você poderia dizer: mas pastor, eu participo do ministério de louvor. Pastor, eu participo da diaconia da igreja. Pastor, eu trabalho nos bastidores da igreja. Pastor, eu sou engajado com a igreja. Pastor, eu faço tantas coisas da igreja. Eu sou presbítero. Quem sabe você poderia dizer: eu sou até pastor. E Jesus vai dizer: conheço as tuas obras. Agora, a palavrinha que vem quando Jesus diz obras, ele não está falando do seu trabalho no ministério do louvor. Ele não está falando do seu trabalho na diaconia da igreja. Ele não está falando do seu trabalho com o ensino da igreja, no presbiterato, no pastorado. Jesus está falando de obras como uma vocação. Eu conheço a tua vocação. Fui eu que te chamei. Só que você se tornou noutra coisa. Você se desviou do propósito do teu chamado histórico, da tua vocação histórica. Eu selecionei alguns textos, eu gostaria de ler com você, onde a palavrinha obras aparece também. João 4,34, por exemplo. Em João 4,34, aparece esta palavrinha. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Obra aqui, irmãos e irmãs, está associada à vocação. Veja ainda no capítulo 6 de João, versículos 28 e 29. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é uma confiança em quem te chamou para o Evangelho. Veja ainda João capítulo 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto temos tempo, precisamos cumprir o nosso ministério. João capítulo 17, versículo 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. É por isso que Jesus se dirige à igreja de Laodiceia e diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vocação, só que você se desviou da sua vocação. Eu sei que você tem um chamado, mas você se desviou do chamado. Você se tornou outra coisa, fora do meu propósito santo. A igreja de Laodiceia, irmãos, se tornou uma igreja de aparências. Se tornou uma igreja sem engajamento, sem comprometimento, uma igreja morna. É uma igreja, se fosse hoje a igreja de Laodiceia seria uma igreja que ia dizer o seguinte para o pastor da igreja, aqui da igreja de Vila Medeiros. A igreja de Laodiceia ia dizer o seguinte: pastor, eu gostei tanto de ficar em casa nesse tempo da pandemia, que eu acho que eu não volto mais para a igreja. Eu serei um crente online, eu serei um crente virtual. Eu não vou mais congregar, porque eu posso ser crente em casa. Eu descobri que eu posso ser crente em casa. Olha, e há uma pesquisa nos Estados Unidos que indica que boa parte dos crentes nos Estados Unidos estão chegando à conclusão que não devem mais voltar para a igreja física, como se o discipulado pudesse acontecer à distância, sem a convivência dos santos.
A igreja de Laodiceia, ela perdeu a vocação, ela perdeu o sentido, ela perdeu o norte. Ela se tornou uma igreja morna. Lembram das águas mornas que chegavam através dos aquedutos? Os aquedutos puxavam água do rio Lico, que eram águas mornas, e chegavam até a entrada da cidade de Laodiceia. Os moradores da cidade sabiam que aquelas águas não podiam ser tomadas da fonte, mas os viajantes que não eram avisados chegavam sedentos à porta da cidade e bebiam água. E quando eles bebiam água, eles tinham náusea, porque a água era morna e tinha composto químico, e eles ficavam com enjoo, e eles vomitavam por dias. Jesus diz: eu estou para vomitar os irmãos de Laodiceia da minha boca. Por quê? Porque não é nem frio e nem quente. Gente, Jesus não tem problema com ateu. Jesus não tem problema com cético. Jesus não tem problema com gente que não é crente. Ele não tem problema. Sabe por quê? Veja se Jesus teve problema com descrente no Novo Testamento. Ele não tem, porque o descrente está perdido, porque o descrente precisa da graça, da misericórdia de Deus, porque o descrente precisa da pregação do Evangelho. Jesus também não tem problema com quem é crente no Novo Testamento. Quem é crente é salvo, o nome está escrito no livro da vida. Quem é crente já foi chamado, regenerado, justificado e vive em processo de santificação. Agora, Jesus tem problema com uma classe no Novo Testamento, que são os fariseus, que eram pessoas que viviam de aparência, que eram pessoas que pareciam ser crentes, mas não eram crentes. Assim como Jesus tinha problema com os fariseus, Jesus tem problema com a igreja de Laodiceia, com gente que é morna. Assim como Jesus tinha problema com os fariseus, com os crentes de Laodiceia, Jesus tem problema com você e comigo. Jesus tem problema com uma igreja morna. Uma igreja morna. Lá em Mateus 5,13, Jesus fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, não serve para nada. Será jogado fora e pisado pelos homens. A igreja de Jesus precisa ser sal fora do saleiro, precisa ser sal diferente do mundo. O mundo é uma coisa, a igreja é outra coisa. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja fervorosa, uma igreja que impacta a sociedade, que impacta o mundo. Mas infelizmente, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Era uma igreja que perdeu o fervor pela vocação. Segundo lugar, está no versículo 17, 3,17. Ela perdeu o fervor pela simplicidade. Veja na sua Bíblia, por favor. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. É uma igreja que perdeu a referência da simplicidade, a vocação da simplicidade, o fervor pela simplicidade. A cidade de Laodiceia tinha reservas de ouro. O agronegócio era muito próspero, a indústria de roupas de luxo era próspera, a escola de medicina, remédios importantes eram produzidos lá, tinham tudo, e tudo isso influenciou a igreja. Então a igreja diz: eu também sou rica, eu também tenho tudo, eu não preciso de nada. Às vezes eu tenho a impressão, gente, que tem crentes da igreja adventista da promessa, parece que na cabeça deles, o evangelho é coisa de gente simples. O evangelho é coisa de gente que não conseguiu o alcance ainda intelectivo. O evangelho é coisa de gente que não estudou. O evangelho é coisa de gente que não conseguiu se graduar. Então, quando a pessoa termina a graduação, o mestrado, o doutorado, ela se torna arrogante intelectualmente. Perde o valor da simplicidade. Tem pessoas na igreja que, quando são mais simples economicamente, elas frequentam a igreja, elas são dedicadas, elas são engajadas, mas de repente elas conseguem comprar o carro do ano, uma casa, um apartamento melhor, elas conseguem fazer viagens, elas conseguem estudar os filhos numa escola particular, e dá a impressão que elas vão se afastando de Deus, como se o evangelho fosse coisa de gente pobre.
Eu conheço gente que é arrogante financeiramente. Você também conhece. Então nós temos uma arrogância intelectual, uma arrogância financeira, mas tem uma arrogância espiritual. Tem gente que não acredita mais que a palavra de Deus é alimento. Que a palavra de Deus pode alimentar o pecador. Então essas pessoas começam a buscar espiritualidades diferentes, bizarras, estranhas, desconectadas com as Escrituras Sagradas. Há uma arrogância espiritual. Assim era a igreja de Laodiceia, uma arrogância intelectual, uma arrogância financeira, uma arrogância espiritual. E aí o Senhor tem uma sentença para essa igreja. O Senhor tem uma palavra e um juízo para esta igreja. Então Jesus diz para esta igreja que se apartou da simplicidade, se tornou arrogante, rica, poderosa, industrializada, cheia de tecnologia. Você se diz rico, mas é miserável. Você se diz rico, mas é pobre. Você diz que se orgulha de ter o melhor colírio da Ásia Menor, mas é cego. Você se orgulha de produzir as roupas mais luxuosas da Ásia Menor, mas é nu, está nu. Todas as vezes que nós nos desviamos de Deus, nós nos sentimos longe, desnudados. Foi assim que os nossos primeiros pais se sentiram, quando eles pecaram, quando uma desordem entrou no coração de Adão e Eva. Quando o Senhor veio ao jardim e eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Porque quando nós estamos desconectados de Deus, longe de Deus, nós somos desnudados, nós estamos com vergonha de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, quando os ímpios chegam diante do trono translúcido da glória de Jesus, diz que eles estão ali, nus diante do Senhor, porque quando o Senhor nos olha, não podemos nos esconder atrás de indumentárias. Mas Jesus tem uma palavra para esta igreja. Jesus tem uma palavra para esta igreja. Jesus tem uma proposta para esta igreja. Esta igreja que ela acaba se desviando da vocação, perde o fervor pela vocação, ela perde o fervor pela simplicidade, ela também perde o fervor pelo senhorio de Cristo, pelo próprio Evangelho, ela se desvia do Evangelho. Veja o capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é estranho, irmãos e irmãs, não é estranho que a igreja de Jesus trancou Jesus para fora. Ela despejou Jesus da igreja, uma ordem de despejo. O conselho da igreja se reuniu e deu uma ordem de despejo para Jesus. Jesus está fora da igreja. Muitos crentes da atualidade, muitos crentes de hoje, muitos crentes modernos, têm colocado Jesus fora da vida, têm trancado a vida e colocado Jesus fora, deixado Jesus para fora do coração ou fora do coração. Elas conseguem lidar com a própria vida, com a própria existência. Elas conseguem comprar o que precisam, elas conseguem fazer o que precisam, elas têm saúde. Então, se Jesus entrar na existência delas, Jesus pode atrapalhar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus entra na vida de Zaqueu, Jesus vira de cabeça para baixo a vida do cara. Ele diz, você precisa mudar. Quando Jesus entra, Ele altera a nossa existência. Ele coloca ordem na confusão que nós temos na mente e no coração. Tem muita gente que coloca Jesus do lado de fora. Porque se Jesus entrar, Ele vai confrontar os nossos erros. Tem muita gente que coloca Jesus dentro do coração, sábado e domingo. Mas segunda-feira, ele continua fazendo os mesmos negócios que fazia na semana passada. Ele conseguia tratando a família da mesma maneira. Ele continua tendo um caráter manchado pelo pecado, da mesma forma que tinha. É uma pessoa que está se desviando semana após semana do Evangelho. Quando Cristo é um problema para a gente
a gente tranca Jesus do lado de fora. Quando Cristo é um problema para a nossa vida, a gente deixa Ele do lado de fora. Então eu deixo Jesus fora do meu curso universitário. Sabe por quê? Porque eu quero escolher o meu curso. Mas tem curso universitário que não pode ser feito por um crente. Eu deixo Jesus fora da viagem. Sabe por quê? Porque se Jesus for a viagem que eu estou indo, pode ser que Ele atrapalhe a minha viagem. Então a viagem precisa ser feita por mim. Eu deixo Jesus fora do meu casamento, porque se Ele entrar no meu casamento, Ele pode colocar ordem no meu casamento, e eu quero viver como eu estou vivendo. Desviado do Evangelho, eu deixo Jesus fora dos meus negócios. Porque se Jesus entra nos meus negócios, Ele vai dizer que eu preciso ser um patrão santo. Eu preciso ser um empregado santo. O meu dinheiro precisa ser santo. A minha vida precisa ser santa. Eu deixo Jesus fora dos meus projetos de vida. Porque eu administro melhor sem Ele. Porque se Ele entra, Ele controla, e eu preciso viver sob o controle dEle. É isso que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Eles deixaram Jesus para fora da igreja e dos seus corações. A igreja de Laodiceia, ela perdeu o fervor pela vocação. Ela perdeu o fervor pela simplicidade. Ela perdeu o fervor por Jesus. Ela abandonou Jesus. Ela abandonou Cristo. E aí Jesus chega para esta igreja que abandonou o fervor em várias áreas. Jesus chega no verso 18 e Ele diz o seguinte: mas tem jeito para você. Tem solução para você. Dou-lhe este conselho. Jesus dá um conselho para a igreja: compre de mim. Uma igreja que ostentava riqueza, reservas em ouro, Ele diz: compre de mim ouro refinado. Compre de mim ouro refinado, então você se tornará rica. Uma igreja que ostentava, uma cidade que ostentava a indústria da moda, o luxo da moda. Ele diz: compre de mim roupas brancas para se vestir, para cobrir a vergonha. Ele diz para esta igreja que se orgulhava de ter colírio para os olhos: compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para enxergar a vida de outra maneira. Compre de mim. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jesus é um mercador, é um vendedor. Ele se propõe vender para a igreja aquilo que a igreja precisa. Ao mesmo tempo que Ele vende, Ele doa para a igreja. Quem quer água da vida, beba de graça. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Então Jesus se coloca como alguém que está vendendo para uma igreja que ostentava comprar todas as coisas. Só que Ele fala: o ouro que eu tenho para vender não se compra com dólar. O ouro que eu tenho para vender faz parte de um caráter refinado pelo poder do Evangelho. Todas as vezes que nós temos na Bíblia a ideia de ouro refinado, está associado a um caráter puro, uma vida exemplar. E nós vamos encontrar em Jesus Cristo um caráter puro. Então, quando Ele fala: compre de mim ouro puro, refinado para se tornar rico, Jesus está dizendo: se vocês tiverem a mim, o caráter de vocês será um caráter reto, será um caráter sem mancha, será um caráter puro, é o caráter dEle. Ele oferece a própria natureza dEle para nós. Pedro vai dizer que nós participamos da natureza de Deus quando nós somos regenerados e vivemos em santificação. O caráter de Cristo em nós, irmãos e irmãs, faz com que o nosso emprego seja diferente. As nossas relações sociais são diferentes. O nosso casamento é diferente. A maneira como você lida com as coisas da vida é uma maneira diferente. Jesus diz: compre ouro de mim. Compre um caráter puro, santo, tem uma vida reta. Segundo lugar, Jesus vai dizer: compre roupas brancas. Roupas brancas. Roupas brancas nos leva a entender que é uma vida santa diante de Deus. Uma vida que foi purificada pelo sangue do Calvário, pelo sangue da cruz.
Todas as vezes que a gente vê na Bíblia pessoas que foram regeneradas, purificadas, elas estão vestidas com roupas brancas, como é o caso de Apocalipse. Quem são estes? Eles estão de roupas brancas, porque eles lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Jesus diz: lavem as vossas vidas na cruz do Calvário. Jesus diz: vocês precisam usar colírio para enxergar a vida diferente. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que quando nós encontramos o Cristo Jesus, ou somos encontrados por Cristo Jesus, quando a nossa vida é mudada por Cristo Jesus, o Espírito Santo habita o nosso coração. Ele faz morada em nosso coração. Ele não faz morada no coração do ímpio. O Espírito Santo só faz morada no coração de quem pertence a Jesus. E quando o Espírito Santo entra em nosso coração, ele altera os nossos sentidos. Os nossos olhos são alterados. Os sentidos naturais do ser humano, o olfato, o paladar, o tato, são alterados pelo poder de Cristo. Então eu passo a enxergar a vida a partir do Espírito de Deus. Eu enxergo tudo a partir do Espírito de Deus. Jesus diz: quando o Espírito vier, vocês vão enxergar toda a verdade. Então eu passo a enxergar as coisas a partir da verdade que o Espírito coloca no meu coração. Compre o colírio, receba o Espírito Santo no seu coração e deixe o Espírito alterar a sua vida. Às vezes a gente se pergunta: por que o Espírito não vem? Por que o Espírito não vem sobre essa geração? Por que nós não temos uma geração fervorosa? Gente, por que o Espírito não vem? A gente ora, a gente clama, e de repente a gente percebe uma igreja apática, uma igreja morna. Parece que não se sensibiliza com a palavra de Deus. Sabe? Às vezes a gente se preocupa, quem é pastor há mais tempo fica preocupado: meu Deus, por que essa geração não acorda? Por que a minha geração não acorda, Senhor? E de repente a gente canta: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E o Espírito não vem. E o Espírito não vem. A Bíblia diz que o Espírito é santo. O Espírito é 3 vezes santo. Isaías 6 diz que ele é santo, santo, santo. Abacuque diz que ele é tão santo que não pode ver o pecado. É por isso que o Espírito não vem. Porque eu que sou pecador, eu não entraria em algumas casas. Eu não entraria em algumas casas. Gente que tem uma vida na igreja e tem uma vida disfuncional durante a semana, casamentos arrebentados, vidas disfuncionais, vivem de qualquer maneira. E nós clamamos: vem Espírito, vem Espírito. E o Espírito não vem. Por que o Espírito não vem? Porque os nossos vizinhos às vezes não conseguem enxergar um elogio dentro da nossa casa. Porque nós nos parecemos com essa cultura, porque nós nos parecemos com o mundo. Porque o Espírito Santo não vem. Porque nós estamos nos identificando com este mundo, gente. Se você olhar, quando provavelmente Moisés escreve o Salmo de número 106, depois você olha na sua Bíblia, o Salmo de número 106, versos 34 a seguir. Quando Davi faz uma retrospectiva da conquista de Canaã, ele vai dizer justamente isso: Deus não esteve mais diante do povo em Canaã. Por quê? Porque Deus tinha uma ordem expressa para os irmãos e irmãs que viveriam em Canaã. Em Canaã vocês vão comer de vinhedos e olivais que vocês não plantaram, vocês vão beber de poços que não cavaram, vocês vão morar em casas que não construíram. Cuidado, cuidado, Israel, vocês vão se esquecer de Deus, vocês vão caminhar para a mornidão espiritual. Então Davi diz: eles, verso 34, Salmo 106, 34, não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. 35, em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. 36. Prestaram culto aos ídolos e se tornaram uma armadilha para eles.
Ao invés deles serem diferentes naquela cultura, eles se misturaram com a cultura, eles viveram igual à cultura, eles se tornaram participantes da cultura, e é assustador o verso 37, é assustador, sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios de Canaã. Quando nós nos tornamos um com a cultura, quando a cultura ela é bem-vinda dentro da igreja, nós nos tornamos participantes dos ídolos modernos, nós caminhamos para sacrificar as novas gerações diante dos ídolos modernos. É assim Israel, gente, é cíclico. Há uma geração que serve a Deus, há uma geração fraca e morna, os filhos crescem longe da igreja, os netos adoram aos demônios. A única maneira é a gente voltar para o Evangelho. Eu tenho visto, infelizmente, muita gente que está envolvida com questão política. Eu não sei se vocês recebem mensagem de WhatsApp, gente todos os dias criticando o Bolsonaro, ou todos os dias elogiando e defendendo o Bolsonaro. É impressionante, e às vezes são pastores, e às vezes são diáconos, e às vezes são diaconisas, e às vezes são membros ativos da igreja. A única mensagem que você devia passar em WhatsApp era a mensagem da palavra de Deus. Mas você insiste em viver nessa cultura, você insiste em interpretar essa cultura. Será que você está valorizando a sua vocação histórica? Deus, Jesus, o Espírito te chamaram para uma vocação nobre. Eu tenho mandado mensagens para irmãos. Da seguinte forma, assim, olha, pare de mandar mensagem de política no meu celular. Sabe por quê, irmãos? Porque não é para isso que Deus nos chamou, gente. Se esse pessoal estivesse mandando mensagens do Evangelho, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, irmãos, nós já teríamos evangelizado o Brasil. Jesus estaria voltando no final da pandemia. Sabe? É necessário tomar uma decisão séria. Precisamos tomar uma decisão séria, gente. Séria. Eu acho que o fervor não virá, pastor Alain. Às vezes eu penso que o fervor não virá. Às vezes eu penso que o fervor não virá porque a gente está orando pouco. O fervor não virá porque a gente não está se dedicando à oração. Se você pegar Atos capítulo 1 e 2, a igreja orou 10 dias. Quando o fervor chegou na igreja de Atos 2, Atos 10, eles oraram horas e horas e dias. Em 1904, quando o fervor chegou ao país de Gales, eles oraram noites e noites a fio. Eles não se preocupavam com mensagens de política no WhatsApp, eles se preocupavam em ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, e Deus falou em 1904 no país de Gales. Quando o fervor chegou no início do século XX em Calcutá, John Hyde orou 30 dias, manhã, tarde, noite, e o Espírito veio com poder. Mas quanto tempo você está orando? Quanto tempo eu estou orando? Gente, é necessário voltar para a palavra. Eu quero caminhar para a oração. Não é a igreja que é responsável pelos seus filhos, é você viver e pregar a palavra. Não é a igreja que é responsável pelos seus filhos, é você viver e pregar a palavra. Os seus filhos crescerão longe da igreja. Segundo lugar, você deve orar a palavra de Deus. Você tem que orar mais. Jesus diz, reproduzindo Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Será que a igreja é casa de oração? Em que se transformou a igreja moderna? Ore mais. Sabe, você poderia terminar hoje aqui a nossa live, o nosso culto, você vai almoçar, tá? Você vai almoçar. E você, ao invés de ir para a série do Netflix, por que você não ora a tarde inteira? Você não cai de joelho? Você não cai de joelho diante de Deus? Ore. Terceiro movimento, cante a palavra de Deus. Mas você tem que cantar hinos de crente. Porque tem muitos hinos hoje que são, o homem está no centro. Hinos onde o homem está centralizado. Cante hinos acerca de Cristo.
O homem é nada, o homem é poeira, o homem é pó, o homem é vento passageiro, o homem é conto ligeiro, é uma planta que cortada de manhã está seca à tarde, o homem é nada, é corrupção, é vendido ao pecado. Cante sobre Jesus. Eu gosto dos louvores modernos, mas eu também gosto de louvores cantados há 200 anos pelos irmãos da igreja, pelos puritanos da Inglaterra, pelos pais pioneiros dos Estados Unidos, pelos pioneiros da igreja adventista da promessa. Eu gosto de louvores cantados há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Então ensine os seus filhos louvores modernos, mas ensine louvores antigos. Louvores sobre a cruz, louvores conversionistas, louvores sobre justificação pela fé. Ensine os seus filhos. Procure ensinar os seus filhos. Eu fiz um teste com a minha filha. Eu tento ensinar louvores mais modernos, às vezes ela não consegue cantar. Mas quando eu ensino louvores mais antigos, ela consegue cantar. Ensina os seus filhos. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ensina os seus filhos. Ensina a sua família a cantar louvores. Louvores que falam sobre a eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoração, santificação, perseverança e glorificação. Ensina os seus filhos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ensina os seus filhos. Ensina a sua família. Meus irmãos e irmãs, se nós voltarmos